Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? A cura da ansiedade. Este é o título desta mensagem. A cura da ansiedade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Amém? Irmãos, nessa epístola, o apóstolo Paulo incentivou os santos de Filipos e exortou-os a permanecer firmes e unidos e a trabalhar juntos na defesa da fé. É possível que um dos princípios mais importantes ensinados por Paulo aos filipenses seja o de que orar a Deus e confiar nele traz a paz de Deus que excede todo o entendimento. Foi o próprio apóstolo Paulo quem escreveu a epístola aos Filipenses. Portanto, meus irmãos, o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, foi recomendação de Paulo à igreja de Filipos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Queridos irmãos, queridos ouvintes, ficamos ansiosos quando desviamos o nosso olhar de Deus e de tudo aquilo que Ele já fez e é capaz de fazer por nós. As preocupações do mundo, toda essa ansiedade em que estamos vivendo, a correria do dia a dia, os imprevistos, são coisas que podem tirar a nossa paz. Apesar disso, meus irmãos, devemos acreditar no poder de Deus e confiar que Ele, somente Ele, nos ajudará a ultrapassar qualquer barreira que estiver no nosso caminho. Você sabia, querido ouvinte, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Você sabia que os ansiosos não sabem que são ansiosos até que isso começa a atrapalhar toda a sua vida? Por isso, querido irmão, querido amigo, as chances de você e eu nos tornarmos uma pessoa ansiosa são bem grandes. Mas não se sinta mal com isso, pois muitos de nós somos assim, muito ansiosos. E quando descobrimos que somos, ficamos mais ansiosos ainda, porque ao estudar sobre isso, vamos ver o quanto isso é sério. Mas afinal, o que é ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade, meus irmãos, é um sentimento ligado à preocupação, ao nervosismo e medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar o nosso dia a dia.
irmãos, indo direto ao ponto e sendo prático, existe aquela ansiedade boa que te leva a agir. Vejamos exemplos comuns de ansiedade boa. Quando você vai fazer uma prova, a ansiedade te leva a estudar muito. Ou quando vai a uma entrevista de emprego, a ansiedade te faz cuidar dos mínimos detalhes. E isso é bom, meus irmãos. Nós temos que nos apresentar bem quando de uma entrevista. Nós temos que estudar muito quando vamos participar de uma prova. Até uma criança fica ansiosa no dia do seu aniversário, contando as horas para chegar o momento da festa. E a ansiedade ruim? A ansiedade ruim é um exagero de preocupação, um desequilíbrio. A ansiedade ruim nos faz sofrer antecipadamente, meus irmãos. E o efeito é contrário. A pessoa muito ansiosa, ao invés de agir, trava. A pessoa fica travada. Separamos aqui uma lista de sintomas que revelam um caso grave de ansiedade. A pessoa muito ansiosa geralmente apresenta falta de sono, não consegue dormir. Às vezes sente dor no peito, arritmia cardíaca, sente falta de ar, formigamentos na pele, visão escurecida quando estão em uma crise, coração muito acelerado, adrenalina, sensação de cansaço, crises de pânico em casos graves, problemas de digestão, perfeccionismo, autossabotagem, não termina as tarefas, deixam tudo pela metade. A ansiedade que você tem é boa ou ruim? A boa é uma leve preocupação que faz você agir, estando preparado para enfrentar o futuro. A ruim é um medo tão intenso de falhar que você escolhe não agir, não enfrentar, não resolver, do que tentar e não conseguir. O que causa a ansiedade? A agitação da cidade grande, os desafios da correria profissional, as muitas responsabilidades na vida, entre outros problemas. Tudo isso pode levar a pessoa a uma vida de preocupações constantes, que, se não tratados, evoluem para ansiedade ruim. Você já viu alguém que vive preocupado? Você já viu alguém que vive debaixo de tanta pressão que não tem tempo para relaxar? Você já viu alguém que tem tantos problemas para resolver que não sabe por onde começar?
Tudo isso, meus irmãos, descreve a maioria das pessoas de bem que estão lutando para ter uma vida melhor ou para dar uma vida melhor a seus filhos. É verdade. Tudo isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia que estão lutando para ter uma vida melhor ou para dar uma vida melhor a seus filhos. A ansiedade, quando não tratada, meus irmãos, pode levar à depressão e até ao suicídio. Você sabia que os casos de suicídio aumentaram no Brasil nesse ano de 2020? E que no mundo são 800 mil casos de suicídio por ano? E não podemos duvidar em nada que a crise financeira arrastada pelo Covid-19 irá aumentar os casos de crise de ansiedade, depressão e suicídio. Pode sim, pode aumentar. Nós não podemos duvidar disso. Do jeito que o mundo, que as pessoas estão agindo, não podemos duvidar em nada que essa pandemia possa aumentar os casos de crise de ansiedade, de depressão e até mesmo de suicídio. Essas pessoas, meus irmãos, precisam de cura. Essas pessoas precisam de Deus. Mas o nosso Deus está no céu. Jesus está à destra de Deus. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, como agentes do Senhor, para fazer a sua vontade, fazer o que Cristo faria, a cura da ansiedade. A cura da ansiedade, meus irmãos, é mais fácil e simples do que se imagina. A medicina moderna recomenda psicólogo, terapias e remédios controlados. Não descartamos esse tratamento, mas ele exige gastos que nem todos podem pagar. Exigem profissionais que só se encontram nos grandes centros e não podem atender o país inteiro. E exige um tempo de tratamento que muitas vezes o paciente já não tem. Porém, a Bíblia nos traz uma solução simples, prática e fácil, que está à disposição de todos, seja pobre ou seja rico, more perto ou more longe. Vejamos o que a Bíblia diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A pergunta é: como? Como posso simplesmente não andar ansioso? A Bíblia responde dizendo assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. A Bíblia tem resposta para tudo, meus irmãos.
Em outras palavras, meus irmãos, o texto bíblico quer dizer que o maior psicólogo é Deus. Ao invés de pagar para ficar em uma sala fechada, contando a um homem seus problemas, você pode gratuitamente se fechar em uma sala ou um quarto e contar para Deus as suas dores, os seus medos, as suas lutas e dificuldades. E tem mais, não precisa tomar nenhum remédio ou seguir alguma receita. Ah, sim, tem uma receita. Após fazer o tratamento diário com o psicólogo celestial, você deve cumprir uma tarefa no seu dia a dia. A Bíblia diz que deve ser com ações de graças. E neste caso, meus queridos irmãos, ações de graças são ações que te deixarão grato, te deixarão completamente agradecidos. Isto é, fazendo o bem. Pois quando fazemos o bem, meus irmãos, quando ajudamos os outros, nos sentimos satisfeitos, nos sentimos agradecidos. Esse é o tratamento recomendado por aquele que fez o ser humano, o próprio Deus. E qual será o resultado desse tratamento? A Bíblia diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E olha, meus irmãos, que é uma paz que ninguém consegue explicar. Um coração protegido, uma mente guardada em Cristo Jesus. Portanto, querido irmão, querido ouvinte, se você sofre de ansiedade ou descobriu agora que tem um pouco de ansiedade na sua vida além do normal, comece o tratamento orando ao Senhor ainda hoje. E ensine isso aos outros, pois tem muita gente vivendo ansiosa por aí que precisa da nossa ajuda. Encaminhe essas pessoas a Deus e o mais Ele fará. Pense nisso, querido. Se você sofre de ansiedade ou descobriu agora que tem um pouco de ansiedade na sua vida, além do normal, comece o tratamento orando ao Senhor ainda hoje. E ensine isso aos outros, queridos. Pois tem muita gente vivendo ansiosa por aí que precisa da nossa ajuda. Encaminhe essas pessoas a Deus e o mais, com certeza, Ele fará. Amém? E que Deus assim nos abençoe.